Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET. Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte mostra que 58% das rodovias brasileiras apresentam algum tipo de deficiência na pavimentação, sinalização ou geometria e foram classificadas como regulares, ruins ou péssimas. A pesquisa avaliou 103 mil quilômetros de estradas e abrangeu toda a malha de rodovias federais e as principais rodovias estaduais pavimentadas. A pergunta é, com tanto avanço tecnológico disponível para obras de construção de rodovias, por que as estradas do país estão nesta situação ruim? E isso impacta no custo Brasil, porque onera o custo do transporte de cargas e isso aí vai ser repassado, claro, para o produto final. É o tema desta noite, que aproveita a realização na capital do 9º Seminário Nacional de Modernas Técnicas Rodoviárias, promovido pela Associação Catarinense de Engenheiros. E este é o nosso assunto a partir de agora. Conversas Cruzadas aqui na TV Com hoje está na companhia do professor Glicério Triques, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, na área de infraestrutura rodoviária. Também aqui conosco o engenheiro Mário César de Aguiar, vice-presidente da Fiesc, Federação das Indústrias de Santa Catarina, e presidente da Comissão de Transportes e Infraestrutura da Fiesc. O engenheiro Almir José Machado, que é o coordenador do Seminário de Modernas Técnicas Rodoviárias. Senhores, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Bom, o programa que vai começar aqui justamente com o engenheiro Almir, eu queria saber do senhor, esse dado estatístico aqui chega a surpreendê-lo ou não? Boa noite. Boa noite. Esse dado estatístico reflete uma realidade, né? Nós temos uma malha muito grande rodoviária no Brasil, né? E poucas concessionadas, mas é a realidade da falta de investimento, é a realidade do momento que está se vivendo. Embora você tenha muita tecnologia, muitos conhecimentos que poderiam ser aplicados, o que hoje se vê é que não há ainda a nível de planejamento, a nível de poder aplicar muito bem esse recurso. Então, o que nós estamos fazendo, que a ACE está fazendo, a Associação Catarinense de Engenheiros, nesse 9º seminário, a gente está procurando discutir, como todos os outros 8 eventos anteriores, discutir o que existe de mais moderno nessa área rodoviária, para que possa efetivamente, de alguma forma, ser aplicado tanto nas construções de rodovias novas, como na conservação e manutenção das atuais, que é o que gera esse percentual. Quer dizer, é uma deficiência na manutenção e na conservação das rodovias. Nem sempre é a deficiência construtiva. Às vezes você tem vícios construtivos de uma falha, por um problema que daí varia para cada caso, né? Você tem algum vício construtivo que vai se refletir ao longo da vida útil da rodovia. Mas a maioria dos casos, a rodovia ela vai atingindo a sua própria vida útil e falta investimento na manutenção. Se espera chegar num estágio muito grande de defeitos, para daí o investimento ficar muito pesado, muito caro. E até nós acompanhamos e divulgamos aqui a todo momento os estudos que são levantados e apresentados pela Fiesc das condições de Santa Catarina. É muito diferente desse quadro nacional? Boa noite. Boa noite. Eu acho que é bastante diferente. Na verdade, essa questão da pesquisa da Confederação Nacional de Transportes, ela tem que ser melhor avaliada, porque depende qual é o padrão que está se considerando como rodovia boa, péssima ou ruim. Nós vivemos numa economia globalizada em que nós temos concorrentes no mundo inteiro. E a infraestrutura é uma componente importante na determinação do custo dos produtos. Então, nós estamos competindo com empresas de outros países que têm condições de infraestrutura muito melhor do que nós temos aqui no país. Basta dizer que Santa Catarina é a única rodovia duplicada, é a BR-101, e que se perguntar para alguém do interior de Santa Catarina, pode achar que a nossa rodovia BR-101 é uma boa rodovia. Logicamente que ela melhorou muito com a concessão, mas falta muito ainda para ser uma rodovia de padrão internacional, para atender às necessidades da economia catarinense,
é uma rodovia que tem um índice de acidentes elevado, é uma rodovia que tem um nível de serviço classificado como, em alguns trechos, como a pior qualidade possível, em função da grande demanda de tráfego. Não estou aqui culpando a concessionária, não estou aqui culpando o DENIT. Na verdade, falta um planejamento para que nós tenhamos alternativas à BR-101, como tem na 282, na 470. Então, as nossas rodovias estão em situações muito aquém do que se tem nos concorrentes internacionais. Daqui a pouco até quero saber daquele estudo, né, daquela ideia que há na Fiesc, o senhor já expôs para mim essa ideia de cobrar, de mudar aí o sistema, o formato de cobrança, né, de pedágio, e sim cobrar pelo quilômetro rodado, enfim. Isso, free flow. Daqui a pouco nós vamos abordar esse assunto. Okay. Professor, eu queria saber do senhor o seguinte: é muito comum nos nossos telejornais nós mostrarmos aqui rodovias que foram concluídas ou pavimentações que foram refeitas num prazo aí inferior a 1 ano, e aí reportagens mostrando que não, mas já está ali uma buraqueira, tudo de novo. Como isso é possível, professor? Boa noite. Boa noite, Renato. É um prazer estar aqui junto com você e mais os colegas conversando sobre um tema tão apaixonante. Boa noite também aos espectadores. Renato, nós temos uma série de variáveis aí que influenciam, né, esse constatar do que se passa no campo. Inicialmente, em relação a esse número da CNT, ela não é uma surpresa, essa pesquisa ela vem retratando, né, o que está acontecendo nas nossas rodovias desde os anos 2000, e este número deste ano, ele está até um pouquinho melhor, por conta de que nós temos aí, né, uma diminuição sensível das cargas nas rodovias, por conta, né, da crise econômica. Da crise econômica. É bem verdade que se nós tivéssemos aquele acompanhamento de crescimento das cargas dos anos 2011, 2012, é claro que também teríamos um pouco mais de investimento, mas como isso não está acompanhando, eu acredito que as nossas condições estariam piores do que foi detectado, né, na pesquisa deste ano. Sim. Né? Em relação ao que tu falaste, de que se constata que com 1 ou 2 anos, né, nós temos problemas, efetivamente esses problemas eles acontecem principalmente, né, nessas vias, nesses tramos com tráfego de maior envergadura, mais pesado, né? Isso é fruto de vários parâmetros e variáveis que eu vou elencar alguns aqui. Inicialmente, nós temos, então, um sistema, uma forma de como dimensionar as rodovias aqui no Brasil, que é lá da década de 60, 70. Não se modificou essa forma de se fazer esse dimensionamento e se trouxe essa tecnologia lá dos Estados Unidos por conta, né, de como nós nos alinhamos durante a Segunda Guerra Mundial. Tá, mas deixa eu entender, isso aí é erro de projeto? Não é erro de projeto. O que é isso? É uma metodologia que nós temos, que ela está oficializada e é dessa forma que se faz. Né? O que significa isso, para ficar mais claro para o leigo? Então, na sequência, isso faz com que, se nós compararmos as espessuras das nossas rodovias, notadamente do revestimento asfáltico, do que se tem lá, tanto na Europa como alguns estados americanos, nós vamos ver que eles trabalham lá com faixa de 40, 30 centímetros desse material, enquanto que nós aqui estamos, né, com 7, 8 e 15, 16, no caso da BR-101, que é muito pouco. Então, o que acontece? Por conta desta forma como a gente está dimensionando e associado a algumas formas também de como se fazer a caracterização dos materiais, nós estamos pecando. E nesse pecar, acaba que se tem essa constatação, né? E se nós andarmos na duplicação da BR-101, inclusive o trecho mais recente duplicado, que é o contorno de Araranguá, nós vamos ter lá com 2 anos, menos de 2 anos, está trincado o revestimento e são 15, 16 centímetros de mistura asfáltica, está trincado. Mas qualquer análise que você fizer um pouco mais elaborada vai mostrar que esse trincamento, de fato, iria acontecer, né? Então, nós precisamos fazer uma mudança significativa em termos de como dimensionar as nossas rodovias, notadamente desse tráfego pesado, como caracterizar esses materiais e ajustar o processo construtivo e com a operação da rodovia. Tá, mas eu queria entender o seguinte, professor. O senhor disse o seguinte, olha, que em função do vínculo, do atrelamento, né, do pós-guerra do Brasil com os Estados Unidos, Europa, Perfeito. enfim,
nós temos um método de construção que é equivocado. Não, construção, dimensionamento. De dimensionamento de rodovias que é equivocado. Não, não é que é equivocado. Ele é adequado para o que se tinha de conhecimento na época, só que não se atualizou. Pois é, mas hoje se tem conhecimento, então, que o padrão utilizado na Europa e nos Estados Unidos é de 40 centímetros de espessura asfáltica. Em alguns... Tá, e aqui então nós temos 7, 8 centímetros ou 15 centímetros, que também é suficiente no caso da BR-101. Mas se sabe que isso é equivocado. Então o que é? Nós precisamos, então, como solucionar isso, né? Nós precisamos ter um dimensionamento aplicado às condições brasileiras. Clima tropical, materiais, tecnologias, equipamentos disponíveis para você ajustar a forma de como projetar, dimensionar, controlar a execução e a operação da rodovia. Eu insisto na operação por conta de que nós não temos um sistema eficiente da magnitude das cargas que passam nas nossas rodovias. E esse é o fator que acaba acelerando, né, a degradação, principalmente quando você não tem uma gestão adequada, né, dessa manutenção. Então, nós temos essas variáveis aí. Bom, o que nós estamos fazendo no Brasil para alterar isso? Então, nós temos uma rede temática de tecnologia do asfalto, do qual a universidade faz parte, e eu sou coordenador do projeto junto à Petrobras, em que a gente está desde 2010 nessa busca, né, de como fazer uma nova sistemática de dimensionamento de pavimentos. Isso nós vamos apresentar no nosso seminário. Dentro dessa busca, então, além de nós conseguirmos aí dotar, né, algumas universidades, como a nossa aqui, de equipamentos modernos para se fazer a avaliação dos materiais, nós temos com uma série de segmentos monitorados no Estado, em que, a partir, então, do monitoramento desses segmentos, vai propiciar a nós que tenhamos aí uma calibração entre dimensionamento que é feito, materiais, processo executivo e operação e desempenho no campo, que vai permitir, com isso, que a gente tenha um novo método de dimensionamento de pavimentos. Isso vai permitir, num primeiro momento, Renato, algo que os nossos gestores, a eles vai espantar, porque nós praticamente vamos precisar de dobrar as nossas espessuras de revestimento. Isso tem um impacto significativo nos custos. Tá, mas então, isso no custo no curto prazo, mas imagino que no longo prazo acaba se pagando em termos de manutenção. Lógico, isso é investimento. Na verdade, nós não podemos ter essa visão de que a rodovia cara, ela vai ficar barata depois. Rodovia é aquela que não precisa tanta manutenção também. Não, mas nós não temos dinheiro para isso. Lá fora já faz, se nós tivéssemos dinheiro, nós faríamos isso há muito tempo já. Mas, professor, hoje a gente sabe da dificuldade do governo federal e estadual, né, do poder público, de fazer os investimentos necessários. A demanda por infraestrutura é extremamente significativa. Então, nós temos que achar uma alternativa. E o que está se buscando, então, são hoje as parcerias público-privadas, as concessões. E eu acho que é nesse modelo que nós temos que seguir. Sabemos que o investimento, ele existe, a necessidade do investimento existe, mas temos que achar uma alternativa. Pois é, então... Mas se você fizer uma parceria público-privada e não mudar sistema de dimensionamento, caracterização de materiais, vão cair na mesma... Não, concordo. Eu não estou discutindo a questão da qualidade, né? Nós defendemos sempre a aplicação da melhor técnica possível. Até porque o mundo inteiro já tem essa tecnologia, por que nós não podemos adotar no Brasil, né? Pois é, mas então quero saber, para daqui a pouco entender um pouquinho mais na condição de leigo esse processo, professor. Bom, pois bem, então se nós iremos aí mudar o método de dimensionamento das nossas rodovias no que diz respeito à espessura da pavimentação asfáltica, ok. Isso significa... mais custo no primeiro momento para a realização da obra? Sim. Tá. No caso, o governo federal tem dinheiro para isso? Ao que parece, não. Aí seria via parceria público-privada. Tá. E aí isso seria repassado para o usuário final por pedágio. Sendo assim, o governo entra como sócio também para o pedágio não ficar muito caro. Enfim, perfeito. A gente pode discutir esse assunto daqui a pouco depois do intervalo. Lembrando que o Conversas Cruzadas tem um oferecimento de água mineral Santa Rita. Beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. E laboratório biológico especializado em análise de água, alimento e efluentes.